Angélica, uma idosa solitária em meio à agitação urbana, carregava uma expressão cansada, envolta por sua aparência desgastada pelo tempo. Seus passos vacilantes a conduziram até a frente da imponente fachada de um hotel 5 estrelas, o mais luxuoso da cidade. O hotel parecia uma miragem de luxo em meio ao caos urbano. A idosa ergueu os olhos para admirar os detalhes dourados que adornavam a entrada, sentindo-se pequena diante da grandiosidade do lugar. A camiseta rasgada que vestia e as sandálias gastas eram testemunhas silenciosas de um dia cheio de responsabilidades. No entanto, naquele momento, diante da majestade do hotel, Angélica parecia ser apenas uma sombra do que um dia havia sido. Com um suspiro cansado, Angélica empurrou a porta automática e entrou no saguão do hotel. O contraste entre sua aparência humilde e a sofisticação do ambiente era quase palpável. O chão reluzente refletia a luz suave dos lustres, enquanto as colunas imponentes pareciam sustentar o próprio céu. Angélica avançou lentamente pelo lobby, com seus olhos percorrendo cada detalhe com uma mistura de fascínio e perplexidade. Ela mal se lembrava como aquele lugar era tão magnífico, pois já fazia algum tempo desde a última vez em que esteve ali. A decoração moderna e elegante contrastava com o paisagismo interno, criando uma atmosfera de serenidade e beleza. Angélica sentiu-se momentaneamente transportada para um mundo de sonhos, onde as preocupações do dia a dia não tinham lugar. No entanto, a realidade logo se impôs quando os olhares curiosos dos funcionários pousaram sobre ela. Angélica se encolheu por instinto, sentindo-se como uma intrusa em um mundo ao qual não pertencia, por conta de sua camiseta rasgada e da sandália desgastada. Por outro lado, uma chama de determinação brilhou em seus olhos cansados quando ela se aproximou da recepção. Ela não permitiria que sua aparência humilde a impedisse de realizar seu objetivo. Na recepção, estava um rapaz bem vestido, com um crachá que o identificava como Henrique. Ele estava concentrado em suas atividades, atendendo telefonemas e preenchendo reservas de quartos, quando Angélica se aproximou. Henrique ergueu os olhos para a senhora idosa, avaliando-a rapidamente de cima a baixo. Uma mistura de medo e preocupação atravessou seu rosto, enquanto ele observava os sinais evidentes de desgaste em suas roupas. O rapaz começou a rezar para que aquela senhora não fosse uma moradora de rua pedindo esmolas. "Posso ajudá-la, senhora?", perguntou Henrique com gentileza, enquanto seu olhar captava os detalhes da camiseta de Angélica e suas sandálias gastas. Angélica engoliu em seco, sentindo-se subitamente consciente de sua aparência humilde diante daquele cenário de sofisticação. A idosa, com sua voz suave e cansada, cumprimentou o recepcionista e expressou sua necessidade de um quarto. "Boa tarde. Como você se chama? Estou sem óculos, então não consigo ler seu crachá. Preciso de um quarto para esta noite, querido." Enquanto falava, ela retirou a carteira do bolso, expondo seu conteúdo escasso. Henrique observou atentamente enquanto Angélica abria a carteira. Não havia notas de dinheiro, apenas um cartão de crédito e alguns documentos. De imediato, Henrique confirmou suas suspeitas de que a senhora não teria condições de se hospedar ali. Antes que Angélica pudesse continuar, Henrique segurou delicadamente sua mão, indicando que ela não deveria prosseguir. Ele respirou fundo e se apresentou. "Meu nome é Henrique", disse ele com simpatia, "mas acho que a senhora não deveria perder seu tempo. Infelizmente, todos os quartos do hotel já estão reservados para esta noite." A expressão de surpresa estampou o rosto de Angélica, deixando-a atônita diante da notícia inesperada. Ela olhou para Henrique, sem saber o que dizer, enquanto recolhia sua carteira com um misto de decepção e confusão. No entanto, os olhos de Angélica capturaram algo além da expressão impassível de Henrique. Um quadro com as chaves dos quartos pendurado atrás dele chamou sua atenção. Ela contou silenciosamente as chaves disponíveis e percebeu que havia pelo menos 10 quartos ainda não ocupados. Com um suspiro pesado, Angélica encarou Henrique mais uma vez. "Com todo o respeito, Sr. Henrique", começou ela com delicadeza, "eu tive um dia extremamente cansativo. Trabalhei muito para chegar até aqui e estou exausta." Ela apontou discretamente para o quadro das chaves atrás de Henrique. "Eu pude observar que ainda há quartos disponíveis. Eu não preciso de nada luxuoso. Pode me colocar no seu quarto mais simples. Será que você não poderia abrir essa exceção para uma senhora tão cansada como eu?"
Os olhos de Angélica brilhavam com uma súplica silenciosa, esperando que Henrique entendesse sua situação e lhe concedesse uma chance de descansar após aquele dia tumultuado. Henrique respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas para explicar a situação delicada para Angélica. "Senhora, eu preciso que entenda", começou ele, com um tom de sinceridade em sua voz. "Este é um local sofisticado e não é qualquer um que pode se hospedar aqui. Como somos um hotel 5 estrelas, estamos restritos apenas a clientes muito ricos, o que não é o seu caso." Ele continuou tentando encontrar uma maneira gentil de expressar a realidade. "Não podemos aceitar uma hóspede com sandálias gastas e roupas rasgadas que chegou até aqui a pé. Nossos hóspedes usuais sempre estão vestidos de maneira elegante e chegam no hotel dentro de carros luxuosos. O hotel tem uma reputação a zelar." Angélica ouviu tudo com paciência, e sua expressão cansada não se alterou diante das palavras de Henrique. Ela sabia que as roupas que usava indicavam que ela não se encaixava no padrão de cliente que o hotel esperava receber, mas isso não diminuía sua necessidade de descanso após um longo dia de trabalho voluntário. Com um suspiro decepcionado, ela disse: "Eu só queria um quarto no hotel, mesmo que fosse o mais simples deles. Eu preciso de um lugar para descansar depois de um dia cansativo ajudando os outros." Henrique apenas balançou a cabeça, mantendo-se firme em sua posição. "As coisas não funcionam desta forma aqui, senhora. Eu sinto muito." Angélica baixou o olhar, sentindo-se derrotada diante da inflexibilidade de Henrique e da dura realidade que ele representava. Ela sabia que tinha argumentos que o convenceriam a mudar de ideia, mas Henrique não deixava que ela mostrasse seus documentos. A idosa, determinada a resolver sua situação, solicitou a presença do gerente do hotel. "Isso é de um desrespeito sem tamanho, rapaz. Eu exijo falar com o gerente." No entanto, Henrique informou que o gerente não estava disponível devido a uma reunião, mas prometeu chamar a supervisora da recepção para ajudá-la. Pouco tempo depois, Norma, a supervisora, apareceu na recepção com uma expressão séria. Sem ao menos estender a mão para Angélica, ela se apresentou de maneira formal. Henrique prontamente atualizou Norma sobre a situação, explicando os detalhes da conversa com Angélica. Norma ouviu tudo sem demonstrar qualquer empatia, mantendo sua postura profissional. Sem sequer olhar nos olhos de Angélica, ela concordou com a atitude de Henrique, apoiando suas decisões. "Senhora, existe um hotel popular no fim da rua que seria mais adequado para suas necessidades", disse Norma, indicando que Angélica deveria se retirar do hotel. "Sua presença aqui está causando desconforto aos outros hóspedes, e isso pode trazer problemas para todos nós." Angélica sentiu uma mistura de indignação e tristeza diante da rejeição fria de Norma. Ela se recusou a aceitar a sugestão de deixar o hotel e decidiu permanecer ali, firme em sua decisão. "Eu não sairei daqui", declarou Angélica com determinação, e a voz firme apesar da decepção evidente em seu rosto. "Eu tenho o direito de buscar abrigo e descanso em qualquer lugar que eu escolher. Não serei tratada como uma intrusa indesejada neste hotel." Norma franziu o senho, surpresa com a firmeza de Angélica. No entanto, ela não recuou de sua posição e insistiu para que Angélica deixasse o local imediatamente. Por sua vez, Angélica permaneceu firme, determinada a lutar por seu direito de ser tratada com dignidade e respeito. O coração de Angélica disparou quando Norma chamou o segurança, e uma sensação de temor percorreu sua espinha enquanto ela observava o homem alto e musculoso se aproximar. Ela se agarrou à esperança de que Norma talvez reconsiderasse sua decisão, mas suas esperanças foram rapidamente despedaçadas. O segurança segurou Angélica pelos braços com firmeza, ignorando suas súplicas e protestos. Ele começou a conduzi-la em direção à porta de entrada do hotel, fazendo-a temer o que estava por vir. No entanto, quando estavam prestes a sair, Norma chamou a atenção do segurança. Angélica ousou acreditar que finalmente havia sido ouvida e que Norma reconheceu o erro que estavam cometendo. Suas esperanças, porém, foram mais uma vez esmagadas quando Norma simplesmente instruiu o segurança a levá-la pela porta dos fundos, longe dos olhares dos outros hóspedes. "Não queremos que esta situação crie mais problemas. Os demais hóspedes podem comentar sobre isso", Norma falou. A indignação fervia dentro de Angélica quando ela percebeu que estava sendo tratada como um fardo indesejado, uma inconveniência a ser descartada. Ela protestou mais uma vez,
enquanto o segurança a conduzia pelos corredores até a área de serviço do hotel. Vocês estão cometendo um grande erro, Angélica repetia, com a voz ecoando pelos corredores vazios. Eu exijo ser tratada com respeito. Eu quero falar com o gerente deste hotel. Mesmo assim, o segurança permanecia impassível, mantendo sua postura profissional enquanto repetia que estava apenas cumprindo ordens. Não sou eu que decido as coisas por aqui, senhora, ele disse. A sensação de impotência e injustiça inundou Angélica, enquanto ela era levada para cada vez mais longe da possibilidade de resolver sua situação de forma digna. Ao chegarem na área de serviço do hotel, os dois encontraram Estefânia, que estava ocupada lavando as roupas de cama do estabelecimento. Estefânia, uma mulher determinada e trabalhadora, era a chefe das camareiras do local. Apesar de seu cargo ser pouco reconhecido e oferecer um baixo salário, ela realizava toda a gestão do trabalho na área de serviço com dedicação e orgulho. A revolta de Estefânia foi imediata ao ver o segurança segurando uma senhora idosa pelo braço. Ela ordenou que ele parasse imediatamente, com a voz firme ecoando pela área de serviço. Solte essa senhora agora. Quem você pensa que é? Ela gritou. O segurança, que respeitava Estefânia, prontamente soltou Angélica, reconhecendo a autoridade da chefe das camareiras. O que está acontecendo aqui? Questionou Estefânia, com uma expressão séria e determinada em seu rosto. O segurança, desconcertado, explicou que estava apenas cumprindo ordens de Norma, a supervisora da recepção. Eu não tenho nada a ver com isso, Estefânia. Qualquer coisa, reclame com Norma. Estefânia franziu a testa, indignada com o tratamento dispensado à senhora idosa. Ela sabia que a área de serviços era sua responsabilidade e não permitiria que uma injustiça fosse cometida sob seu comando. Você está liberado, disse Estefânia ao segurança com firmeza. Eu cuidarei da situação a partir de agora. O segurança assentiu, aliviado por ser afastado daquela posição desconfortável, e rapidamente se retirou do local. Estefânia dirigiu-se então a Angélica com gentileza, oferecendo-lhe um sorriso reconfortante. Me desculpe por toda essa confusão, disse ela. Por favor, me acompanhe. Vou resolver isso imediatamente. Estefânia se aproximou de Angélica com gentileza, oferecendo-lhe um sorriso reconfortante. Me desculpe por toda essa confusão. Qual é o seu nome? Angélica respondeu com voz suave. Eu me chamo Angélica, enquanto levava a mão à cabeça, como se estivesse sentindo dor. Estefânia notou o gesto e imediatamente tirou uma cartela de remédios do bolso. Muito prazer, sou a Estefânia. Você está com dor de cabeça? Pegue uma aspirina, disse ela, estendendo a cartela para Angélica. Angélica agradeceu e aceitou o remédio, aliviada por um pequeno gesto de gentileza em meio àquele turbilhão de acontecimentos. Estefânia, então, explicou que seu turno de trabalho já havia terminado. Por pouco, eu não consigo te ajudar. Meu marido já está vindo me buscar para irmos para casa, ela disse. Nesse momento, duas camareiras apareceram na área de serviço, com os olhares carregados de inveja ao se depararem com Estefânia, a chefe das camareiras prestando atenção em Angélica. Após trocarem olhares significativos, as duas camareiras deram risadas de maneira maldosa e sarcástica. Ei, Estefânia! Uma delas começou com um tom de provocação. Além de cuidar do maridinho inválido, agora você também está cuidando de senhoras pobres? Estefânia encarou as duas camareiras com um olhar firme e sua expressão transmitiu determinação e autoridade. Muito engraçado, respondeu ela, com a voz carregada de desdém. Agora voltem ao trabalho, se não quiserem ser demitidas. As camareiras se entreolharam, percebendo que haviam ido longe demais. Com um último risinho nervoso, elas se retiraram da área de serviço, deixando Angélica e Estefânia em um momento de silêncio tenso. Angélica percebeu o desconforto nos olhos de Estefânia diante do comentário das camareiras e decidiu abordar o assunto com delicadeza. Ela perguntou por que as camareiras haviam feito aquele comentário sobre o marido de Estefânia. Você não devia deixar que elas falassem assim com você. O que aconteceu com seu marido? Estefânia respirou fundo, reunindo sua coragem para compartilhar uma parte dolorosa de sua vida. Ela começou a contar a história do que havia acontecido com seu marido, Sérgio. Sérgio era um homem ativo, começou Estefânia com uma mistura de tristeza e saudade em sua voz. Ele adorava fazer caminhadas ao ar livre e sempre estava procurando por novos lugares para explorar a natureza.
Além disso, sempre foi um homem apaixonado por cachoeiras e toda semana tirava um tempo para visitá-las durante suas trilhas. Ela fez uma pausa, com os olhos fixos em um ponto distante, enquanto as lembranças inundavam sua mente. No entanto, um dia tudo mudou, continuou ela com um suspiro pesado. Ao mergulhar em uma cachoeira, Sérgio bateu o pescoço em uma pedra. As palavras de Estefânia ecoavam na pequena sala da área de serviço, carregadas de emoção e pesar. Ele foi rapidamente resgatado pelos bombeiros, mas quando acordou no hospital, já não sentia mais as pernas. Uma sombra de tristeza passou pelo rosto de Estefânia, enquanto ela compartilhava a dor de lembrar que seu marido passou por uma tragédia tão devastadora. Desde então, Sérgio vive restrito a uma cadeira de rodas, concluiu ela com um nó na garganta, incapaz de conter suas emoções. Neste momento, uma lágrima solitária caiu de seu olho esquerdo. Angélica ouviu atentamente cada palavra de Estefânia, com compaixão transbordando em seu coração, enquanto ela testemunhava a dor profunda que aquela história representava. Ela estendeu a mão em um gesto de solidariedade, oferecendo seu apoio silencioso a Estefânia em seu momento de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, ela sentia um misto de admiração e curiosidade pela jornada difícil que o casal havia enfrentado. Estefânia continuou, dizendo que, apesar de sua tragédia pessoal, Sérgio era uma pessoa grata e otimista, encarando a vida com coragem e determinação. Angélica podia sentir o peso das dificuldades que ele havia enfrentado durante toda a vida. Sérgio era o filho mais novo de uma família pobre, disse Estefânia, com a voz carregada de emoção. Durante toda a sua infância, ele passou por muitas dificuldades, sem sequer ter o que comer direito. Seus pais, incapazes de cuidar dele, decidiram entregá-lo a um orfanato. Angélica sentiu um aperto no coração ao imaginar a solidão e a dor que Sérgio deve ter enfrentado durante aqueles anos difíceis após ser abandonado pelos pais. Após sair do orfanato, Sérgio começou a trabalhar em uma oficina mecânica, onde nos conhecemos. Continuou Estefânia, com um leve sorriso surgindo em seus lábios ao lembrar dos primeiros dias de namoro. Com muito esforço, nós juntamos nossas economias e nos mudamos para uma casa simples na periferia da cidade. Angélica imaginava a luta do casal para construir uma vida juntos, enfrentando cada obstáculo com determinação e amor. Ela também admirava a determinação e a resiliência que ele havia demonstrado ao superar esses desafios. Além da casa, o único bem que possuímos é o carro popular, adaptado para cadeirantes, que Sérgio dirige, continuou Estefânia com a voz vacilando ligeiramente. Após o acidente, ele começou a trabalhar como motorista de Uber, tirando o sustento de nossa família fazendo corridas pelo aplicativo. Angélica sentiu uma nova onda de compaixão e solidariedade encher seu peito ao ouvir sobre a luta diária de Sérgio para sustentar sua família, mesmo enfrentando desafios tão grandes. Ela admirava sua coragem e determinação, encontrando força mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ao concluir a história, Estefânia olhou para o relógio e percebeu que Sérgio provavelmente estava a caminho. Ele já passou do horário em que encerra as corridas, disse ela, esperançosa com a chegada do marido. Angélica acompanhou Estefânia enquanto elas saíam pelas portas dos fundos do hotel. Ela não esperava pelo convite, mas ficou surpresa e grata pela gentileza de Estefânia em convidá-la para conhecer seu marido, Sérgio, e sua casa. Venha comigo. Tenho certeza que Sérgio vai adorar te conhecer. Apesar de estar exausta após o dia cansativo e sem resolver a situação no hotel, Angélica percebeu que seria uma oportunidade única para conhecer melhor aquele casal e a única funcionária do hotel que havia sido educada com ela. Quando Sérgio chegou, as duas entraram no carro adaptado e começaram o trajeto em direção à casa de Estefânia, localizada na periferia da cidade. Durante o caminho, eles conversaram com animação, e Angélica ficou encantada com a gentileza e a educação de Sérgio. Ele sempre a incluía na conversa, perguntando se ela estava confortável e se precisava de algo. Mesmo dirigindo um carro adaptado e enfrentando as limitações impostas pelo acidente ocorrido na cachoeira, Sérgio não reclamava da vida. Ele compartilhou histórias engraçadas e divertidas, trazendo um clima leve e descontraído ao trajeto.
Angélica não pôde deixar de admirar sua atitude positiva e sua capacidade de encontrar alegria mesmo diante das dificuldades. Neste momento, Sérgio admitiu, com um sorriso travesso, que estava sentindo uma leve dor na lombar. É culpa de ficar o dia inteiro sentado dirigindo, brincou ele. Eu deveria caminhar mais. Angélica riu da piada, sentindo-se extremamente leve e descontraída pela primeira vez em muito tempo. Ela percebeu que há anos não se sentia tão à vontade na companhia de estranhos, mas a simpatia e a generosidade de Estefânia e Sérgio a fizeram sentir-se em casa. À medida que o carro avançava pelas ruas da cidade, Angélica sentiu uma sensação de calor e gratidão crescer em seu coração. Ela mal podia esperar para conhecer melhor aquele casal inspirador e descobrir mais sobre suas histórias de coragem, amor e resiliência. Ao chegarem à casa de Estefânia, a senhora foi recebida com um caloroso jantar preparado com carinho pela anfitriã. Um delicioso macarrão à bolonhesa, o prato preferido de Angélica, foi servido à mesa, enchendo o ambiente com um aroma reconfortante. Angélica, Estefânia e Sérgio continuaram conversando sem parar por horas a fio, enquanto compartilhavam histórias, risadas e momentos de cumplicidade. A atmosfera calorosa e acolhedora daquela noite fez com que Angélica se sentisse verdadeiramente em casa, rodeada por pessoas tão generosas e amáveis. A noite avançava cada vez mais, e Estefânia percebeu que já era tarde. Por isso, ela suspeitou que Angélica não tinha para onde ir. Com gentileza e preocupação genuína, Estefânia ofereceu que a senhora passasse a noite ali com eles. Angélica agradeceu o gesto caloroso de Estefânia, aceitando a oferta, mas recusou o convite para dormir em um dos quartos da casa. Ela preferiu descansar no confortável sofá da sala, onde passou a noite em um sono tranquilo e revigorante. Ao despertar na manhã seguinte, Angélica sentiu-se renovada e grata pela hospitalidade de seus novos amigos. Ela tentou se arrumar na frente do espelho, mas não pôde deixar de notar as roupas gastas que ainda vestia. Estefânia gentilmente ofereceu roupas emprestadas, mas Angélica recusou, preferindo manter sua dignidade mesmo diante das circunstâncias adversas. Não precisa de tanto, Estefânia. Essas roupas me arranjaram problemas, e é com elas que vou resolvê-los. Muito obrigado por sua generosidade de coração. Logo depois, Angélica agradeceu a Estefânia e Sérgio por sua receptividade e pediu que Sérgio a deixasse de volta no hotel quando fosse levar Estefânia para o trabalho. Angélica sabia que precisava resolver a situação pendente no hotel e não queria ser um fardo para seus novos amigos. Quando chegaram ao hotel, Angélica e Estefânia entraram pela área de serviço, evitando a entrada principal para evitar possíveis constrangimentos. Estefânia sentia uma leve ansiedade pairando no ar, preocupada com a possibilidade de causar problemas ao trazer Angélica de volta ao hotel, dessa maneira pouco convencional. Ela temia as potenciais consequências de desafiar a decisão tomada pela supervisora da recepção, Norma, no dia anterior. No entanto, Estefânia optou por não questionar a determinação da velha senhora, que parecia confiante em seus passos. Com um misto de curiosidade e apreensão, Estefânia ficou na área de serviço enquanto Angélica seguiu em direção à recepção do hotel. Ao chegar lá, Angélica avistou Norma em uma acalorada conversa com um homem de terno. O homem carregava um crachá que o identificava como Daniel, o gerente do hotel. Intrigada, Angélica começou a caminhar até eles, e sua aparição repentina interrompeu a conversa. Uma expressão de espanto tomou conta do rosto de Norma ao perceber a presença de Angélica. Com um gesto apressado, ela pediu licença ao gerente e se aproximou da idosa, pronta para expulsá-la dali. Seu tom de voz era duro e autoritário, refletindo sua determinação em fazer valer as regras do estabelecimento. "O que você está fazendo aqui de novo, senhora?" ela perguntou. Antes que Angélica pudesse responder, Norma começou a gritar, e suas palavras estavam carregadas de indignação e desprezo. Ela repreendeu Angélica, repetindo que o hotel não aceitaria clientes como ela e que ela não tinha permissão para estar ali. "Eu já te avisei sobre o nível dos clientes deste hotel. Você não se encaixa em nossos padrões. Saia daqui imediatamente." Angélica permaneceu calma diante da explosão de Norma, com uma expressão serena e inabalável em seu rosto. O gerente Daniel, inicialmente alheio à situação, ficou pálido ao perceber a identidade da senhora com quem Norma estava discutindo.
Seus olhos se arregalaram em surpresa quando ele reconheceu Angélica, uma figura que ele não esperava encontrar naquele momento. Sem hesitar, Daniel interrompeu abruptamente a discussão, esbarrando em Norma e ordenando que ela parasse de falar. "Chega, Norma. Fique quieta agora", disse o gerente com a voz firme e grave, refletindo sua autoridade como gerente do hotel. Ele dirigiu-se a Angélica com uma expressão tensa, preparando-se para explicar a situação. No entanto, antes que ele pudesse dizer uma palavra, Angélica começou a reclamar com ele em um tom incisivo. Sua voz ecoava pelo saguão do hotel, carregada de indignação e desaprovação. "Você pode me explicar o que está acontecendo, Daniel?" Angélica questionou com a voz firme e determinada. "Desde que eu fundei esta rede de hotéis, nunca vi um cliente ser tão maltratado quanto eu fui ontem. Eu estava pensando em te dar uma promoção e colocar vários hotéis sob sua supervisão, mas parece que não é uma boa ideia. Você mal consegue gerir a equipe deste aqui." As palavras de Angélica caíram como um trovão sobre o saguão do hotel, deixando Daniel momentaneamente sem palavras. Ele sentiu uma onda de desconforto e constrangimento ao perceber a forma com que aquela situação havia sido gerenciada por sua equipe. Angélica continuou sua repreensão, apontando as falhas na conduta do recepcionista, da supervisora e do segurança do hotel. Sua crítica era direta e contundente, deixando claro que ela esperava um tratamento melhor como potencial hóspede do estabelecimento. Enquanto Daniel absorvia as palavras de Angélica, ele sentiu uma mistura de arrependimento e determinação. Ele sabia que precisava agir rapidamente para remediar a situação e restaurar sua reputação como gerente do hotel. Com um suspiro resignado, Daniel se dirigiu a Angélica com humildade e sinceridade. Ele reconheceu os erros de sua equipe e se desculpou pelo tratamento inadequado que ela havia recebido. "Me desculpe, senhora Angélica. Esta situação é inaceitável." Prometendo investigar o incidente e tomar medidas corretivas, Daniel expressou seu desejo de compensar Angélica por sua má experiência e restaurar sua confiança em seu trabalho. "Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para resolver isso. Me desculpe de verdade. Vou provar minha competência e capacidade de estar neste cargo." Angélica observou atentamente as palavras e as ações de Daniel, avaliando sua sinceridade e seu compromisso em resolver a situação. Ela percebeu que, apesar dos contratempos, havia uma oportunidade para uma reconciliação e uma potencial solução para aquele problema. Mais uma vez, Daniel se aproximou de Angélica com humildade e sinceridade, pedindo desculpas pela maneira como ela havia sido tratada no hotel. Sua expressão refletia genuíno arrependimento, e ele se comprometeu a resolver o problema imediatamente. "Isso não deve acontecer com nenhum cliente, senhora Angélica, muito menos com vocês. Peço perdão pela forma como minha equipe agiu. Eu garanto que isso nunca mais vai acontecer." Norma, por sua vez, finalmente percebeu a gravidade da situação ao reconhecer Angélica como a dona do hotel. Ela se apressou em também se desculpar, admitindo que não a havia reconhecido devido às roupas simples que Angélica vestia. Seu rosto estava corado de vergonha enquanto ela reconhecia o erro cometido. "Eu não sei o que dizer. Realmente foi uma confusão da minha parte. Me desculpe, senhora Angélica." Angélica ouviu as desculpas de Daniel e Norma com serenidade, mas sua voz era firme quando ela começou a expor sua versão dos eventos. "Desde o momento em que entrei no hotel, eu tentei me identificar e mostrar meus documentos, mas fui impedida pelo recepcionista." Além disso, Angélica apontou que Norma, ao ser chamada para intervir, concordou com a decisão do recepcionista e até mesmo chamou o segurança para expulsá-la do hotel. "Eu pedi que você fosse chamado, Daniel, mas fui informada de que você estava em reunião. Por isso, o recepcionista disse que chamaria a supervisora, e quando eu pensei que ela resolveria a situação, as coisas só pioraram." Sua frustração era evidente ao relatar como se sentiu desrespeitada e ignorada durante toda a situação. Então, Angélica explicou a razão de estar vestindo roupas simples naquele dia. Ela revelou que, uma vez por mês, se dedicava a um trabalho voluntário de distribuição de comida para moradores de rua. No dia anterior, ela havia decidido passar a noite em um de seus hotéis, já que sua própria casa ficava localizada em um luxuoso bairro afastado da cidade. À medida que Angélica compartilhava sua história e seus motivos, uma sensação de compreensão e vergonha
começava a se formar no rosto de Daniel e Norma. A supervisora percebeu que havia cometido um erro grave ao julgar Angélica pelas aparências e estava determinada a corrigir seus equívocos. Daniel se desculpou novamente, prometendo tomar medidas imediatas para remediar a situação e garantir que Angélica recebesse o tratamento adequado como dona do hotel. Vou apresentá-la imediatamente a toda a equipe, ele sugeriu. Por sua vez, Norma se juntou às desculpas de Daniel, expressando seu arrependimento e garantindo que um treinamento completo seria realizado para evitar que situações semelhantes ocorressem no futuro. Angélica ergueu-se com firmeza e suas palavras ecoaram pelo saguão do hotel com uma determinação inabalável. Ela deixou claro que não buscava privilégios por ser a dona do estabelecimento, mas sim justiça e respeito para todos os que entrassem por suas portas. Não estou pedindo para ser tratada de forma especial por ser a dona deste hotel, afirmou Angélica com a voz firme e assertiva. No entanto, acredito com certeza que qualquer pessoa merece o mínimo de respeito ao entrar neste local. Ninguém deveria ser tratado com crueldade como aconteceu comigo no dia de ontem. Ela lançou um olhar determinado para Norma e os demais funcionários presentes, deixando claro que medidas seriam tomadas para garantir que todos na equipe entendessem a importância do respeito e da dignidade no trato com os hóspedes. Revisarei o cargo de todos os funcionários deste hotel, continuou Angélica, com uma expressão séria e decidida. E não descarto a possibilidade de demitir todos de uma vez. Da mesma forma, Angélica fez questão de destacar uma exceção. Estefânia, a chefe das camareiras, tinha seu emprego garantido. Estefânia foi a única que me tratou com o respeito e a humanidade que eu merecia, enxergando além das 5 estrelas deste hotel. Norma, então, implorou para Angélica não a demitir, reconhecendo seu erro e a necessidade de seu emprego. Por favor, Angélica, eu preciso desse salário, pois tenho 2 filhos para criar. Estou disposta a fazer qualquer coisa para me redimir e continuar trabalhando aqui. Angélica ponderou por um momento e, com compaixão, ofereceu uma alternativa. Tudo bem, Norma, disse Angélica, com a voz suavizando um pouco. Você pode manter seu emprego sob uma condição. Você passará 1 mês trabalhando como camareira. Norma ficou indignada com a proposta, recusando-se veementemente a aceitá-la. Ela expressou seu desagrado, afirmando que se sentiria humilhada ao desempenhar uma função considerada inferior. Eu jamais aceitaria ser rebaixada de supervisora da recepção à camareira deste hotel, Angélica. Isso já é humilhação. Eu mereço o mínimo de consideração. Angélica olhou para Norma com uma mistura de pena e desapontamento. Ela sabia que Norma não compreendia a verdadeira essência do trabalho e do respeito mútuo. Você acha que ser camareira é uma humilhação? Questionou Angélica com a voz ainda suave, mas firme. Você se considera superior a isso? Humilhação é ter que conviver com alguém tão desrespeitoso como você. As palavras de Angélica ecoaram pelo saguão do hotel, demonstrando a importância da humildade, empatia e compaixão em todas as interações humanas. Ela esperava que aquela lição deixasse uma marca profunda não apenas em Norma, mas em toda a equipe do hotel, guiando-os para um futuro de maior compreensão e respeito uns pelos outros. Na tarde seguinte, Angélica foi até a casa de Estefânia e Sérgio, envolta em um aura de sofisticação que contrastava com a simplicidade do bairro periférico onde moravam. A idosa desceu de um carro de luxo, vestindo roupas de grife, pronta para se encontrar com seus novos amigos. Ao se aproximar da porta, seus passos eram firmes e decididos, carregando consigo o peso de sua gratidão e generosidade. Estefânia e Sérgio receberam Angélica com surpresa e curiosidade, sem entender completamente o motivo de sua visita. Eles a convidaram para entrar, observando-a atentamente enquanto ela se acomodava. Àquela altura, Estefânia já estava ciente de que Angélica era a proprietária do hotel, por conta da situação ocorrida no dia anterior. O ambiente estava impregnado de expectativa quando Estefânia preparou um chá, aguardando pacientemente que Angélica começasse a falar. Quando o momento chegou, as palavras da senhora encheram a sala com uma promessa de mudança e esperança. Angélica expressou sua profunda gratidão pela ajuda e compaixão que Estefânia e Sérgio haviam demonstrado a ela em seu momento de necessidade. Para expressar sua gratidão, ela disse que tinha um presente especial para o casal. Estou extremamente grata pelo que vocês fizeram por mim,
começou Angélica, com a voz carregada de emoção. Por isso, gostaria de oferecer a vocês uma nova casa, maior e mais próxima do trabalho de Estefânia, onde Sérgio também poderá encontrar mais oportunidades de trabalho como motorista de aplicativo. O silêncio na sala foi preenchido pelo eco das palavras de Angélica, enquanto Estefânia e Sérgio processavam o significado da generosidade daquela mulher que, até então, eles conheciam apenas como a dona do hotel onde Estefânia trabalhava. No entanto, não foi apenas isso. Angélica continuou, revelando seu plano de presentear Sérgio com um carro novo, equipado para proporcionar-lhe melhores oportunidades de ganhos em seu trabalho como motorista de aplicativo. Um carro melhor significa que você pode acessar clientes que também pagam melhor. As palavras de Angélica estavam carregadas de gratidão, generosidade e esperança. Estefânia e Sérgio receberam suas palavras com humildade e admiração, reconhecendo o impacto transformador que aquele gesto de generosidade teria em suas vidas. O gesto de Angélica fez com que Estefânia e Sérgio se sentissem profundamente tocados. Abraçados, eles não conseguiam conter as lágrimas diante da oportunidade extraordinária que lhes estava sendo oferecida. Por sua vez, Angélica ainda tinha mais uma surpresa reservada para eles. Com um sorriso gentil, ela revelou sua intenção de pagar um curso de hotelaria para Estefânia em uma renomada faculdade local. O objetivo era capacitá-la para assumir a posição de gerente do hotel, dando-lhe a oportunidade de crescer e se destacar em sua carreira. O que você fez merece ser recompensado, Estefânia, e eu quero investir no seu futuro, disse a senhora. Estefânia ficou atônita diante da proposta, incapaz de compreender o que havia feito para merecer tamanha generosidade. Angélica, por outro lado, explicou que o mundo estava repleto de preconceitos e injustiças, e que ela mesma havia sido vítima disso quando tentou entrar no próprio hotel. Ela enfatizou que não podia ignorar a maneira como Estefânia a tratou com respeito e compaixão, destacando que a atitude da chefe das camareiras encheu seu coração de esperança e renovou sua fé na bondade humana. Você me estendeu a mão enquanto todos viraram as costas, Estefânia, sem ao menos saber quem eu era. Retribuir essa nobre atitude é o mínimo que eu posso fazer, a senhora disse. Com lágrimas nos olhos, Estefânia aceitou humildemente a oferta, reconhecendo a oportunidade única que lhe estava sendo concedida. Ela abraçou Angélica com gratidão, prometendo honrar a confiança depositada nela e dedicar-se com afinco aos estudos e ao trabalho. Com a generosidade de Angélica, Estefânia e Sérgio experimentaram uma reviravolta em suas vidas. Em poucas semanas, os dois estavam se mudando para uma casa espaçosa, equipada com todas as comodidades que antes pareciam apenas um sonho distante. Um belo carro agora ocupava a garagem, como um símbolo de um futuro promissor, repleto de conquistas. Enquanto isso, Estefânia mergulhava de cabeça nos estudos em hotelaria, absorvendo conhecimento e adquirindo habilidades que a preparariam para assumir a posição de gerente do hotel. Seus esforços e dedicação não passaram despercebidos, e alguns anos depois, ela foi promovida ao tão almejado cargo. O tempo passou, mas a amizade entre Estefânia e Angélica permaneceu forte e inabalável. Elas compartilhavam uma ligação especial, forjada pela compaixão, gratidão e respeito mútuo. Ao longo dos anos, continuaram a se encontrar regularmente, trocando histórias, conselhos e risadas. Enquanto isso, Sérgio continuava a trabalhar como motorista de aplicativo, aproveitando as oportunidades que surgiam para sustentar sua família com dignidade e determinação. Sua força de vontade e otimismo contagiante inspiravam todos ao seu redor, provando que, mesmo diante dos desafios mais difíceis, é possível encontrar esperança e sucesso. Assim, a vida de Estefânia e Sérgio floresceu sob o caloroso abraço da amizade e da generosidade de Angélica. Eles enfrentaram os desafios com coragem e determinação, guiados pela crença de que, com amor e compaixão, tudo é possível. E no coração de sua jornada de sucesso e superação, brilhava a luz da amizade eterna entre Estefânia e Angélica.